A mensagem dessa noite, as promessas de Jesus, promessas de alegria. As promessas de Jesus, promessas de alegria. João 16, do verso 5 ao 33, eu quero começar lendo do verso 5 ao verso 8. Vou ler, como eu sempre uso, a nova versão internacional. João 16, do verso 5 a 8. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas. O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Por que será que Jesus fala essas coisas, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu amado, minha amada, finalmente chegamos na última mensagem desta série, que fala das promessas de Jesus, dada aos seus discípulos, que nós encontramos aqui entre os capítulos 13 a 16 do Evangelho de João. 10 mensagens, como eu falei no início da transmissão, poderia eu ficar aqui o ano inteiro pregando, poderia ser 20, 30, 50 mensagens sobre esses capítulos de João, que são muito ricos, mas ficamos com 10. Nestas 9 semanas que passamos aqui ouvindo sobre as promessas de Jesus, nós aprendemos que nestes 4 capítulos, o Senhor Jesus faz promessas de cuidado, promessas de poder, promessas transformadoras, promessas de vida, promessas de oração, promessas de consolo, promessas de relacionamento, promessas de amigo e até, como vimos semana passada, promessas de ódio. Promessas de ódio. E hoje, na última mensagem dessa série, nós veremos a maravilhosa promessa que o Senhor Jesus faz ao encerrar este encontro íntimo com os seus discípulos lá dentro no cenáculo. Jesus, após ter feito o momento do lava-pés, no capítulo 13 nós vimos isso, ele falou quem o trairia. Também vimos no capítulo 13 que Judas Iscariotes era o traidor. Depois Jesus celebrou a Páscoa, que nós chamamos de a última ceia. E agora, Jesus faz uma última, porém maravilhosa promessa de alegria para todos nós. É uma promessa maravilhosa de alegria para todos nós. Mas olha só, o que vem depois, nos capítulos seguintes do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, não tem nada de alegria. Muito pelo contrário. No capítulo 17 de João, Jesus faz uma oração. O capítulo todo o capítulo 17 de João é uma oração de Jesus, é uma petição, é um clamor de Jesus com um forte conteúdo emocional, de despedida. Jesus roga forças ao Pai pelos acontecimentos que ele estava para passar nas horas que viriam. Jesus ora primeiramente por si mesmo, depois ele ora pelos seus discípulos, porque os discípulos de Jesus teriam a tremenda responsabilidade de continuar a mensagem do Evangelho e mudar o mundo. E depois Jesus encerra o capítulo 17 orando por todos os crentes, quando ele diz, no final do capítulo 17, nos versos 25 e 26, que maravilha essas palavras de Jesus. Olha a oração de Jesus por nós. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que
tens por mim esteja neles e eu neles esteja. É maravilhoso como o Senhor Jesus termina essa oração. Mas voltando ao capítulo 16, a partir do verso 5, Jesus entende, ele vê, ele olha que os discípulos estavam angustiados, aflitos pela dor, porque depois de tantos acontecimentos, depois de tantas emoções, depois de tantos ensinos, a única coisa que os discípulos entenderam, a única coisa que os discípulos sabiam era que ficariam sem Jesus. Perderiam Jesus. Ficariam sem Jesus. Mas, veja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Jesus lhes disse que isso era o melhor que lhes podia acontecer. Perceba o que parece ser uma contradição de Jesus. Parece ser uma contradição de Jesus, porque os discípulos estão tristes porque vão ficar sem Jesus. Jesus deixou bem claro, eu vou partir, eu vou voltar para o Pai. Mas Jesus, agora, ele vai explicar que isso é o melhor que poderia acontecer para os discípulos, porque quando Jesus voltasse para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador. E nisso, meus amados, nós vemos algo maravilhoso. Veja só, acompanhe comigo, que promessa de alegria maravilhosa e poderosa o Senhor Jesus faz aqui. Primeiro, a vinda do Espírito Santo seria o cumprimento da promessa da alegria constante. A vinda do Espírito Santo seria o cumprimento da promessa da alegria constante. Você conhece muito bem, lá em Mateus 28, 20. Jesus faz uma promessa e cumpre a outra promessa de Jesus, né? E cumpre com a vinda do Espírito Santo. Ele diz lá em Mateus 28, 20 o quê? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Entenda uma coisa, meu irmão. Olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou explicar para vocês perceberem e entenderem a grandeza desse ensinamento de Jesus. Você sabe que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Mas Jesus estava num corpo humano. Não pecou, não conheceu pecado, nem pensamento. Jesus foi totalmente perfeito. Mas ele era, a natureza dele, totalmente homem, totalmente Deus. Mas ele estava num corpo humano. Enquanto Jesus estivesse no corpo, os discípulos não podiam levá-lo a todos os lugares. Enquanto Jesus estivesse no corpo, os discípulos sempre teriam que despedir-se de Jesus. Enquanto Jesus tivesse corpo, ele não podia convencer os homens do mundo inteiro. Enquanto Jesus tivesse corpo, ele estaria confinado pelas limitações humanas do espaço e do tempo. Porque enquanto Jesus estivesse no corpo humano dele aqui da terra, ele não poderia estar ao mesmo tempo em Jerusalém e Samaria. Ele não poderia estar ao mesmo tempo em Jerusalém e em Roma. Nós vemos que Jesus caminhava, andava, né, por todo lugar. Mas veja que maravilha, que alegria, meu amado. Perceba só. Quando Jesus enviasse o Consolador, pelo contrário, o Espírito Santo não tem as limitações que Jesus tinha no corpo humano dele. Em qualquer lugar que for, qualquer discípulo de Jesus, o Espírito Santo acompanha. O Espírito Santo chama os homens em toda parte do mundo. O Espírito Santo é uma companhia ininterrupta, constante, onipresente aos homens.
e será para sempre. O Espírito Santo dá ao cristão, ao crente no Senhor Jesus, poder e efetividade em qualquer lugar que ele fale, em qualquer lugar que ele ore, qualquer lugar que ele venha a agir. Aqui no Brasil, lá no Japão, na China, na Rússia, Inglaterra, Estados Unidos. Apenas, entenda só, apenas a ida de Jesus para a cruz e para o trono do Pai tornaria possível que Jesus enviasse o Espírito Santo, o Consolador, aos discípulos. Dessa maneira, a saída de Jesus não apenas representa alegria para si mesmo, como ele diz lá em 14:28, mas também é uma bênção, é uma ajuda para os discípulos. Jesus já havia prometido aos discípulos que a sua partida tinha o propósito de preparar lugar para eles, lá em 14:2. Jesus tinha prometido aos discípulos que a ida dele para voltar ao Pai capacitaria os discípulos a fazerem obras maiores, nós vimos em 14:12. Dar mais conhecimento, nós vimos em 14:20. E chegar mais perto deles no Espírito, nós vimos em 14:28. Então entenda, meu amado, que com o Espírito Santo enviado a este mundo, a obra de salvação de Deus estaria completa. Porque, de acordo com este texto, a obra do Espírito Santo é, em primeiro lugar, convencer o mundo do pecado. Versos 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque não crê em mim. Em segundo lugar, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça. Verso 8 e 10, convencerá o mundo da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. A justiça de Deus foi totalmente, plenamente manifestada ao mundo no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Em terceiro lugar, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do juízo. Convencerá, lá no verso 11, convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Não é uma promessa de alegria maravilhosa esta? Temos em qualquer lugar, em todo tempo, em todos os momentos, a presença, a companhia, o agir e o poder do Espírito Santo conosco, convencendo o mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus vai além nas promessas de alegria. Ele ainda ensina uma segunda coisa, a promessa da alegria triunfante da vitória sobre a morte. A partir do verso 16, depois de enfatizar, de ensinar que o Espírito Santo viria para os discípulos e que seria a companhia constante, Jesus passa a falar algo maravilhoso, alegre, a transformação que a ressurreição de Jesus produziria na vida deles. Veja só, em primeiro lugar, Jesus fala um enigma que a gente precisa entender, versos 16 a 19. Vamos ler. João 16, a partir do verso 19. 16. Acompanha comigo. Um enigma de Jesus. Mais um pouco, olha como é que Jesus fala. Vamos entender. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e verão de novo. Alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, é um pouco mais e me verão de novo. E porque vou para o Pai. E perguntavam, verso 18, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Os discípulos não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. No verso 19, Jesus responde. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Repare só que Jesus usa uma linguagem enigmática para falar aos discípulos. Olha o verso 16.
mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. O que significa isso? Significa que essas palavras de Jesus acabaram deixando os discípulos confusos. Eles não estão entendendo o que Jesus quer dizer. Estaria Jesus falando sobre a sua morte e ressurreição ou sobre a sua ascensão e a sua segunda vinda? Veja bem, o contexto de João 16 nos leva a entender que Jesus está se referindo ao pouco tempo que existirá entre a sua morte e a sua ressurreição. Por isso, ele fala nesses enigmas. Mas tem um princípio maravilhoso nessa promessa da sua vitória triunfante sobre a morte. Está no verso 20. É o princípio de transformação. Olha que maravilhoso. Digo-lhes, verso 20 de João 16, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Olha aqui a promessa de alegria aparecendo de novo. No verso 20 de João 16, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A morte de Cristo na cruz levará o diabo e o mundo a celebrarem uma estrondosa, aparente vitória sobre Jesus. Naquele momento, os discípulos se entregaram ao choro, ao lamento. Jesus morreu, e agora? Mas, meu amado, minha amada, no entanto, a morte de Jesus não foi a sua derrota. A morte de Jesus foi a sua glorificação. Cristo, em sua morte, venceu o diabo. Cristo, em sua morte, triunfou sobre seus inimigos em sua ressurreição. Então, os discípulos de Cristo que estavam tristes converterão a sua tristeza em alegria. E olha só, presta bem atenção para você entender. O caso aqui não é de substituir a tristeza pela alegria, mas de transformar. Só a morte e a ressurreição de Cristo transforma de verdade. Não é trocar, é transformar, é fazer algo novo, tornar a tristeza em alegria. E aí Jesus dá um exemplo de transformação no verso 21. Olha comigo, verso 21 do capítulo 16. É um exemplo maravilhoso, magnífico que Jesus dá. Quem é mulher e mãe e deu à luz sabe muito bem o que Jesus está falando aqui. Verso 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo menino. Jesus ilustra o princípio com o exemplo da mulher grávida que sofre para dar à luz, mas transforma essa dor em alegria ao ver a criança, ao ver o bebê nascido. Ao nascer o filho, a mulher não se lembra mais da dor, da aflição. Ao nascer o bebê, a tristeza é convertida em alegria. Veja, meu irmão, que a dor da mãe não foi substituída por sua alegria. A dor da mãe foi transformada em alegria, porque aquela dor do parto veio a dar à luz a um filho. Então a dor foi transformada em alegria. O mesmo bebê que lhe causou dor também é o motivo de sua alegria. Que exemplo maravilhoso é esse que Jesus dá. Agora, olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Olha para mim, presta atenção. Deus ainda faz o mesmo hoje, pois transforma a tribulação em triunfo. Deus transforma a tristeza em alegria. Quarto lugar, há uma recompensa da transformação. Veja no verso 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará
essa alegria. Olha aí de novo a promessa da alegria de Jesus. Jesus então aplica esta lição, dizendo aos discípulos que quando eles ouvirem ressurreto e vitorioso, o coração deles se encherá de alegria, e essa alegria será tão forte e duradoura que nada nem ninguém pode tirar. Pode vir os guardas do Império Romano, pode vir a perseguição, pode vir as dores, pode vir os problemas, as situações difíceis, que nós servimos a um Deus ressurreto. Jesus ressuscitou, enviou o Espírito Santo habita em nosso coração. Isso é um motivo de grande alegria e nada nem ninguém pode tirar esta alegria de nós. Terceiro, Jesus ensina a fonte da plena alegria. Sabe qual é? A oração. A oração é a fonte de plena alegria. Acompanha comigo a partir do verso 23. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam, olha o princípio da oração aqui, ó. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Você já percebeu, meu amado, minha amada, que maravilhoso é o que Jesus está falando aqui? Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha, não é a parte, não seja um pouco, não seja um pouquinho de nada, é a alegria. Peçam e recebam. A alegria de vocês vai ser completa. Verso 25. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Verso 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Jesus já havia ensinado aos seus discípulos acerca da oração no cenáculo. Nós vimos no capítulo 14 e no capítulo 15. Agora, Jesus ensina que a oração é uma fonte de bênçãos, de alegria, de compreensão espiritual. Sua partida para o Pai não deixará os discípulos mais pobres, pelo contrário, vai deixá-los mais ricos, porque Jesus vai para o Pai, vai enviar o Espírito Santo e junto ao trono da graça, Jesus vai interceder por nós, como sumo sacerdote, como o nosso paráclitos, como o nosso advogado. Jesus diz aos discípulos, diz para nós, que o Pai nos ouvirá, e em seu nome, no nome glorioso, poderoso de Jesus, Pai, nos suprirá todas as nossas necessidades. Quero destacar aqui com você 3 pontos, rapidinho. Em primeiro lugar, a oração é uma fonte de bênção. Olha o verso 23. Naquele dia vocês me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo que pedirem em meu nome. Jesus não está ensinando que a oração é um cheque em branco que podemos apresentar a Deus em nome de Jesus no banco celestial, não. A oração tem princípios que devem ser observados, precisa ser enviada, remetida ao Pai em nome de Jesus e de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, além de uma fonte de bênçãos, a oração é uma fonte de alegria. Alegria. Olha o verso 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus diz que a partir de agora, uma vez que ele vai para o Pai, os discípulos devem orar em seu nome, e ao fazê-lo, serão atendidos para que a alegria deles seja completa. Meu amado, minha amada, a oração não é apenas um instrumento para receber o que pedimos. Não. A oração é uma fonte de alegria, porque melhor do que a bênção de Deus, melhor do que a dádiva de Deus, é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus, é o nosso espírito
sendo alcançado, tocado, movido pela doce presença do Espírito Santo. Por isso a oração é uma fonte da alegria. A alegria em Deus é melhor do que a dádiva de Deus. Então a oração é uma fonte de bênção, é uma fonte de alegria e é também uma fonte de discernimento espiritual. O verso 25 a 28, eu não vou ler, eu já li antes, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Jesus já havia usado várias figuras com os seus discípulos no cenáculo. O lava-pés, a casa do pai, a videira, os ramos, o nascimento da criança. Agora, em vez de usar figuras, Jesus fala diretamente sobre o Pai. O próprio Pai os ama, responde às orações. Jesus termina essa parte do texto fazendo um resumo do seu ministério. Olha o verso 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Aqui está a mais gloriosa promessa a respeito da oração, porque Jesus volta para o Pai como sumo sacerdote, intercedendo por nós, como está em Romanos 8,34, em Hebreus 7,25, e também como nosso advogado, como está em 1 de João 2,1. E, finalmente, nós vemos aqui uma promessa de alegria consoladora. O último verso. Olhe para mim. Acompanha comigo. Verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E olha como Jesus termina. Você conhece bem essa parte do versículo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham que ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não adverte seus discípulos para deixá-los abatidos, mas para terem paz nele. Jesus faz um alerta, adverte que o futuro não seria marcado por tranquilidade, por amenidades. O futuro não seria o futuro dos discípulos, o futuro da igreja não seria marcado por amabilidades. Eles enfrentaram, nós enfrentamos e enfrentaremos aflições no mundo. Não obstante, essa aflição irremediável, os discípulos deveriam ficar firmes, ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Veja então, meu amado, que promessa que nos traz grande alegria. Se no mundo os discípulos terão tribulação, em Cristo os discípulos terão paz. Se no mundo você tem tribulação, se na vida você tem tribulação, em Jesus Cristo você tem paz. Não foi o que Jesus falou? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa mesma vitória está ao alcance de todos os crentes, de todos os discípulos. O próprio João registra isso lá na primeira carta, capítulo 5, versos 4 e 5. Ele diz lá, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, essa vitória é sua pela fé em Jesus. É maravilhoso que nesse exato momento, quando Jesus irá experimentar as dores da crucificação, Jesus vai carregar o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados na cruz. Jesus conclui o seu discurso final lá no cenáculo, um pouco antes de trilhar o vale escuro da morte, de carregar a cruz, de morrer naquela cruz, carregando os nossos pecados, a ponto de clamar, Deus meu, por que me desamparaste?
vivendo tudo isso, sabendo disso tudo, Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles: tenham ânimo, eu venci o mundo. Ora, meu amado, minha amada, Deus sabe as tuas lutas, Deus sabe os teus problemas, Deus sabe as suas dificuldades. Com certeza são grandes, mas não se comparam ao que Jesus passou naquela cruz. Mas mesmo assim, Jesus fala para você: tenha ânimo, eu venci o mundo. Concluindo a nossa mensagem dessa noite, concluindo essa série de mensagens, com 10 mensagens, a guardada historinha. Para você guardar a historinha. Um pastor conta que um amigo seu, também crente, estava emocionalmente e fisicamente esmagado pelas extremas pressões da sua vida. Estava muito difícil. Era muita luta, muita provação, grande provação. Por conta disso tudo que ele estava passando, uma profunda tristeza tomou conta desse homem. O pastor foi visitá-lo e quando lhe perguntou como se sentia, aquele homem respondeu amargamente: bem, a alegria não é certamente uma opção minha. O pastor respondeu na hora: você tem razão. Claro, a alegria não é uma opção. A alegria de um crente é uma responsabilidade e uma obrigação sua. Chocado com a resposta do pastor, o amigo logo ponderou: pastor, o senhor fala de alegria como se fosse um dever. O pastor respondeu novamente: certo, a alegria é um dever. E ele explicou que nós temos um dever para com Deus, nós mesmos e com os outros, de ultrapassar os momentos de desânimo e lutar pela alegria, porque, como nós aprendemos hoje, o Senhor Jesus nos ensinou e advertiu: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Que maravilhosa essa promessa de Jesus, meu amado, minha amada, que mesmo diante de aflições, teremos alegria, pois ela não vem do momento bom ou ruim. A nossa alegria vem da vitória de Jesus sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o inimigo das nossas almas. Que o Senhor te abençoe grandemente. E lembre-se, no mundo tereis aflições. No mundo você vai passar por dificuldades e problemas. Mas seja alegre, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Que Jesus nos abençoe. Amém.